E você mesmo, gostava de assistir vídeos de programadores fazendo jogos? Bem, eu também. Youtubers como o Oda, Jama Please e Todinho. Então com isso eu resolvi buscar aprender a programar e assim poder fazer meus próprios jogos e publicá-los. Nesse vídeo eu vou apresentar todo o percurso que fiz, do início ao fim. Peço que assistam até o final porque o vídeo está muito bom. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu comecei procurando no YouTube por programação e por onde começar, só que sinceramente diante de tanto vídeo eu fiquei só perdido, cara. Porque tipo, eles davam várias ideias pro mesmo caminho e o que eu queria era seguir um caminho linear que me ensinasse o que eu queria. E bem, nisso daí eu fiquei bem em dúvida do que fazer. Só que o que me salvou foi nas minhas pesquisas eu encontrar o canal Curso em Vídeo, que sinceramente foi um prato cheio, cara, pra mim. Vários canais diziam que era pra você achar uma linguagem e seguir ela, mas eu queria fortalecer a lógica, cara. Que até mesmo o Neandertal sabe que você tem que ter uma base pra começar. A minha base foi o algoritmo. Logo depois de eu já ter assistido o início do curso e ter entendido a estrutura básica do algoritmo, eu já tinha uma confiança suficiente de poder fazer meu primeiro código, que é basicamente o que vários programadores fazem, que é um icônico Hello World. E meio que o meu Hello World ficou assim. Basicamente explicando um pouco sobre como esse código funciona, a variável mensagem, que é do tipo caractere, vai receber o valor Hello World, que basicamente quando eu pedir para expor ela, vai escrever na tela a mensagem Hello World. Bem simples de se entender. Afinal de contas, o algoritmo é bem fácil. E quando ele vai crescendo de dificuldade, não é um pulo muito difícil. Segue a lógica que você está aprendendo. Bem tranquilo, não? Bem, apresentando um outro algoritmo que eu fiz, tem esse daí que eu denominei de carne. Bem, ele funciona basicamente da seguinte maneira. Ele pega a média de consumo das mulheres convidadas, o número de mulheres da confraternização e multiplica esses valores entre si. Também faz isso com a média de consumo dos homens e os homens convidados da festa. No fim, ele devolve a quantidade de carne que você tem que comprar. Mas até essa altura do campeonato era coisa simples. Como o algoritmo fazer uma pergunta, guardar o resultado em uma variável e assim poder fazer operações. Porém, meio que, enquanto eu fazia exercícios desse tipo, eu pude perceber que o ChatGPT é uma incrível ferramenta que dá para ser usada para você aprender a programar. Muitas vezes tinha um código que eu não sabia nem ideia por onde começar, aí pegava e o ChatGPT me ajudava. Claro, mas só não pode fazer isso toda hora, senão vai pegar vício e você não vai aprender nada, né, cara? Bem, até esse ponto do percurso eu diria que a dificuldade estava até bem baixa, por causa que era muito fácil. Eu via a videoaula e reproduzia o exercício. Isso era bem tranquilo de se fazer. Embora muitas vezes eu quebrasse a cabeça e não conseguisse alguns. Só que aí eu pegava e tentava de novo. Mas bem, agora trocando de assunto, eu quero que você pause o vídeo e tente achar o erro que está nesse algoritmo que eu fiz. Porque tipo, muitas vezes eu pegava e ia executar o algoritmo e aparecia um erro. E eu não sabia e não fazia ideia que o erro era muitas vezes por uma simples coisa que nem nesse daí. E erros como esse acontecem em diversos tipos de programadores. Mas bem, pra você que não achou, tá aí na linha escreva, sua soma é S. Basicamente tá faltando a vírgula antes do S. Depois de eu continuar vendo algumas aulas do curso e fazendo também os exercícios, eu pude finalmente usar uma ferramenta que vários programadores conhecem e alguns usam até hoje para a lógica de programação. Basicamente, o incrível gato chamado Scratch. E para quem não conhece o Scratch, apresentando ele bem brevemente, ele é uma plataforma criada pela MIT com o intuito de ensinar lógica de programação a iniciantes e a crianças. Também hoje em dia tem um aplicativo Scratch Kids na Play Store. E ele cumpre o seu objetivo que foi feito. Ele é muito bom e bem fácil de usar. Eu mesmo, quando estava aprendendo no curso, usei muito o Scratch. E é sobre isso que o próximo passo vai falar, um pouco sobre a minha jornada no Scratch. Bem, depois de já ter revolucionado o mundo com meus incríveis códigos e ter mandado meu currículo para Harvard e Oxford, eu já me senti preparado para passar para o próximo estágio. E esse estágio se chamava Scratch. Bem, quando eu entrei no Scratch eu não fazia ideia do que cada botão lá fazia. Tinha um botão variável, tinha um botão de eventos, eu fiquei perdido em tanta coisa que tinha lá. Porém, o professor dedicou uma aula todinha só para explicar cada coisa que tinha no Scratch. E sinceramente eu compreendi muito bem e pude finalmente revolucionar a MIT com meus incríveis códigos. Bem, depois do professor ter ensinado o básico pra gente entender o Scratch, ele passou pra gente fazer algumas atividades. Bem, a primeira atividade que ele passou foi basicamente que a Cláudia, ela tinha ido pros Estados Unidos, e como nós sabemos que eles querem ser únicos, eles usam Fahrenheit para a temperatura deles. Daí basicamente o algoritmo que a gente tinha que fazer era que a pessoa iria digitar quantos Fahrenheit estavam e a Cláudia ia fazer a conta e nos devolver a temperatura em graus Celsius. Isso era bem tranquilo de se fazer. Eu passei um bom tempo fazendo esse algoritmo no Scratch. Eu fiz minha primeira tentativa em 8 minutos.
Porém, quando eu fui testar, tava dando algum erro que eu não conseguia achar. Daí meio que eu troquei o sentido das operações, porém ainda dava esse mesmo erro, porque concordamos, né? Eu acho que 133 Fahrenheit não são 41 graus Celsius. Bem, depois de eu já estar com a cloud carbonizada, pela temperatura só um pouquinho mais alta do que o normal, das minhas outras tentativas, eu consegui finalmente achar o erro. Sinceramente, quando eu achei esse erro, eu me senti um completo burro. Basicamente, nos outros algoritmos eu estava retirando 38 do valor do Fahrenheit. Só que era para tirar 32. É só por causa desse erro aí de 6 números, meio que minha Cláudia tava pegando fogo e coisa assim do tipo, sabe? Porém, depois de eu achar esse erro, pude finalmente dizer que o algoritmo estava pronto. Bastava dizer quantos Fahrenheit estavam e devolvia em graus Celsius. Mas meio que ainda tava quente lá nos Estados Unidos. Mas o algoritmo tava certo. Agora eu vou apresentar o segundo algoritmo que eu fiz no Scratch, que depois dela vir dos Estados Unidos, ela tinha feito um empréstimo. Daí basicamente ela tinha que fazer a conta de multiplicar esse valor e dividir para obter 20% do valor total e também ver quantas parcelas de cada preço ia ficar. Basicamente um empréstimo como funciona na vida real, com juros e tudo mais. Na minha primeira tentativa eu fiz quase perfeito o algoritmo, digamos assim, porque basicamente ela saía ganhando. O empréstimo era de 1.000 e ela tinha que pagar 2 parcelas de 100. Eu fiquei uns 5 minutos parado observando esse algoritmo tentando achar o erro. Mas eu achei, era que basicamente eu não estava somando os juros com o valor do empréstimo. Daí no algoritmo antigo estava dando que ela tinha que pagar apenas o valor dos juros. Porém, depois de eu somar o valor do empréstimo com os juros, deu tudo certo. Bem, depois disso no Scratch eu ainda brinquei um pouquinho com ele e tudo mais, e fiz ele dar um insano backflip. Isso foi muito incrível. Depois disso eu fui me preparar para o percurso final do curso, que nele eu tive alguns problemas. Até esse ponto do curso, mais especificamente a aula 11, o professor fazia a aula no Visualg, passava os exercícios e eu executava eles no pseudocódigo da Play Store. A questão é que quando chegou a aula 12 com procedimentos, eu tentei executar no pseudocódigo, só que era totalmente diferente, porque afinal de contas a sintaxe do Visualg não é a mesma do pseudocódigo. Quando eu fazia outros algoritmos, tinha um pouquinho de diferença, mas não era muito bruscamente. Já quando chegou esse patamar, eu não conseguia arrumar um jeito. Tentei buscar até no chat GPT para ele me ajudar, mas ele também não tinha resposta. Eu mandei umas 4 fotos da sintaxe do pseudocódigo e os códigos que eu fiz nele para tentar fazer o procedimento, só que a cabeça dele não funcionava. Mas daí eu deixei isso aí quieto e segui o curso só vendo o vídeo, já que quem não tem cão caça com gato. Embora todo esse problema eu não me deixei abalar e continuei o curso com força e garra. Igual um idoso que tinha determinação de fugir de casa na época da pandemia. Agora só não me pergunte o porquê que eles queriam tanto. Bem, e assim eu continuei o curso até o dia 17 de julho, mais especificamente às 4h40. Foi nesse dia e hora que eu terminei o curso. E sim, eu bati uma foto na hora, por isso que eu sei a data. Sinceramente foi muito divertido ver o curso. Dava um prazer começar cada aula com aquele: "E aí, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmo. Eu sou o Gustavo Guanabara." Porque querendo ou não, o curso me acompanhou durante todas as minhas férias de julho. Bem, assim eu finalizo o vídeo. Agradeço por você ter assistido até o final. E se você puder curtir e se inscrever, eu agradeço. Obrigado e até a próxima.